Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos aprender a lição de número 7, que tem como tema Davi é ungido rei. Mas antes, já vai deixando o teu ok, se inscreva no nosso canal, visite o nosso site www.academiateologica.com.br. Ali você já vai encontrar alguns materiais, temos o nosso livro à disposição ali. E nós estamos viabilizando, irmãos, já estamos preparando a logística para enviar o livro impresso. Eu já notei vários irmãos pedindo o livro impresso e nós vamos disponibilizar o livro impresso para os irmãos. A melhor pesquisa doutrinária sobre a Santíssima Trindade e também a melhor maneira de você ter intimidade com o Espírito Santo nesse estudo, nessa pesquisa que eu fiz ali sobre a pessoa do Espírito Santo. Para os irmãos terem uma ideia, são mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que já temos alguns testemunhos de pessoas estudando sobre o Espírito Santo, recebendo curas na leitura. Tá? Então Deus está abençoando mesmo, é uma grande confirmação da aprovação de Deus sobre esse estudo acerca da pessoa do Espírito Santo e também da Santíssima Trindade. Então adquira para dar razão da nossa fé. Se você desejar adquirir já o PDF, já está à disposição. Teve irmãos que comentaram ali, pastor, eu comprei o PDF e quero também o livro. Então note que as pessoas realmente estão gostando do livro, é muito edificante e já compraram o PDF e querem também agora o livro. Eu vou dar um conselho para os irmãos aqui. Estude esse livro no momento de devoção. Faça um devocional. Se puder dobrar o joelho ou sentar, põe um fundinho musical para orar e para pesquisar com a Bíblia junto, tá? Estude o livro, você vai fazer uma grande pesquisa bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo e também sobre a Santíssima Trindade. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência que vai mudar a tua vida, estudando esse livro para dar razão da nossa fé. E além do mais, você vai ter condições de defender a tua fé contra mais de 5 bilhões de pessoas no mundo, bem mais que os cristãos, que não acreditam que Jesus é Deus. E no livro você encontra a maneira correta de dar razão da nossa fé. Então, adquira, vai ser uma bênção. E nós estamos aqui, irmãos, hoje nós vamos entrar na parte do trimestre, onde nós veremos acerca da pessoa do rei Davi. Nós tivemos aí a lição introdutória, depois 2 lições específicas, a segunda e a terceira sobre Samuel, depois a quarta e a quinta especificamente sobre Saul, aí a sexta ainda que fala, aliás, a quarta e a quinta, a degeneração da liderança sacerdotal, a situação terrível dos juízes, daí a quinta e a sexta sobre Saul, especificamente sobre Saul, e agora, irmãos, da 7ª até a 13ª, nós vamos estudar muito sobre Davi, um dos personagens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. É incrível a história do rei Davi. É pena que o tempo não permite, irmãos. Essa lição ficou maravilhosa. Tem muitas informações aqui, os slides já estão prontos, sobre Davi. Extraordinário, Davi foi chamado aproximadamente ali com 14, 15 anos, recebeu a primeira unção, depois ele ficou quase 15 anos aguardando o tempo para ser ungido rei diante do povo, que ele foi ungido rei perante Deus. Depois ele foi ungido rei em Hebrom, na tribo de Judá e Benjamim, no Reino do Sul. Isso depois de 15 anos aproximadamente. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 30 anos, né? Uma data simbólica até mesmo, referindo-se a Cristo, que começou o ministério com 30 anos. E aí ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses. Depois ele foi ungido em Jerusalém, não apenas por 2 tribos, mas por todos os anciões das 12 tribos. E aí ele foi ungido 3ª vez para reinar sobre todas as tribos. Aí então ele unificou o reino de Israel. Então foram 3 maravilhosas vezes que Davi recebeu a unção de Deus. Uma pelo próprio Deus, perante Deus, depois perante a tribo de Judá e Benjamim no sul, e depois perante todas as tribos. E aí Davi, história fantástica, extraordinária, a gente vai ver aqui que ele foi crescendo, ele foi ungido perante Deus, mas ele não entrou em cena como rei, porque ele sabia a maldade de Saul. Até nós vamos ver aqui
que Samuel tinha medo de Saul, pelo que ele poderia fazer. E o próprio Deus deu uma estratégia para o profeta Samuel, para ele ungir lá Davi pela primeira vez, de maneira que Saul não desconfiasse. Deus deu estratégia para Samuel. Então, como Davi foi ungido e recebeu já a unção do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo passou a guiar a vida dele, ele já entendeu que se ele desejasse para si, publicamente, o título já, o governo, uma que ele era muito novo, e outra que se ele comentasse com alguém, ele sabia que o rei Saul não ia entregar o governo, não ia entregar, ele não estava mais na vontade de Deus, não ia se submeter, ia até com certeza tirar a vida dele, ele não tendo experiência nenhuma. Depois, lá na frente, ele já sendo guerreiro, com experiência de guerra, de táticas, apesar de que ele não tinha medo, era muito valente, que Deus publicou ele perante todo Israel, já na vitória que ele teve sobre Golias. Mas lá na frente, Saul tentou matar ele, mas ele já sabia se defender, tinha artimanhas de guerra, etc e tal. E já quando ele estava já diante do rei ali, acalmando o rei, tocando a sua harpa, Deus dava sabedoria para ele, que ele sentiu o peso maligno, a intenção maligna, e já ficou um total espírito de vigilância. O rei tentou matar ele com uma lança, ele já se desviou, então ele sabia, problema. Ele esperou o tempo de Deus. Esperou o tempo de Deus com humildade, e nós vamos aprender aqui que Deus levanta a autoridade. A autoridade que Deus dá, ela não pode ser usurpada, ela não pode ser requerida, ela tem que ser reconhecida por Deus e reconhecida pelo povo. Depois essa autoridade ela terá legalidade. Então, sempre que Deus conceder autoridade para alguém, espere Deus aprovar essa autoridade publicamente. E essa autoridade aprovada publicamente, ela vai vir com o reconhecimento do próprio povo. Eu sempre digo, palestras para obreiros que a gente ministra, eu digo, o que justifica o ministério de alguém não é o título que ele recebe, mas é o reconhecimento do povo. Então, Davi esperou no Senhor o reconhecimento do povo. E nós vamos aprender aqui qual foi os degraus que Davi foi subindo. Você sabe dizer, depois da primeira unção, até ele ser ungido rei perante a tribo de Judá e Benjamim no sul, lá em Hebrom, que ele governou 7 anos e 6 meses lá em Hebrom, da primeira unção até a segunda unção, quantos anos passou e quais foram os degraus que Davi foi subindo na sua experiência ministerial, nós vamos aprender aqui. Ele passou a um posto, depois assumiu outro posto, depois assumiu outro posto, depois assumiu outro posto, tudo no anonimato ainda assim, porque ele já era ungido rei pelo Senhor, ele sabia, mas não se publicou, não divulgou isso, e foi adquirindo outros postos, até que lá na frente, com muita experiência, com o reconhecimento do povo, aí então foi manifestado para todo Israel o rei segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender também que Davi, na verdade, ele era um pastor rei. Ele era muito mais um pastor do que um rei, verdade. Ele era um pastor que foi ungido rei. E a unção de rei não tirou a humildade do seu coração e ele continuou sendo um pastor diante de Deus e perante o povo. Lição extraordinária. Nessa introdução aqui já deu para você entender. A lição aqui tem 3 partes. A primeira parte diz assim, o rei ungido. Vamos entender algumas questões aqui. Primeiro tópico, significado e propósito da unção. Vamos compreender qual era o propósito da unção. Subsídio teológico. No mundo antigo, a unção servia para identificar pessoas ou coisas que eram separadas para uso exclusivo de Deus. A unção era visível e literal, visto que o povo não tinha fé e o entendimento das coisas espirituais, eles precisavam ver para crer, por isso que era visível e literal, conforme Hebreus 4:2 diz que a pregação não de nada aproveitou porque não era misturada com fé, o povo do Antigo Testamento. Eles não tinham fé e discernimento, tinham que ver para crer, por isso que tinha que derramar azeite literalmente. Mas o que significa isso? O povo entendia que aquele que fosse ungido passaria a ser o representante de Deus, e é por isso que os sacerdotes, os profetas e os reis eram respeitados e temidos. Lá em Salmo 105, verso 15, diz que não é para tocar nos ungidos do Senhor. Então, quem eram os ungidos? Sacerdotes, reis e profetas. Por meio da unção, se identificava os representantes de Deus e a autoridade que estes
possuíam. Então, nesse primeiro tópico aqui, significado e propósito da unção. O significado e propósito era exatamente isso, para que o povo entendesse que aquela pessoa estava sendo separada para ser um representante, primeiro, um representante de Deus, e segundo, aquele que teria a autoridade dada por Deus para representá-lo entre o seu povo. Então ele era um representante com autoridade. Por quê? Primeiro porque o povo já sabia que Samuel, esse ofício começou com Samuel. Antes de Samuel, ninguém era ungido dessa forma, publicamente. Então, como o povo sabia que Deus era com Samuel, pra vocês terem uma ideia, numa batalha, Deus ao lado de Samuel deu um estampido, aterrou centenas de filisteus. Então o povo viu que Deus era com Samuel. Nossa, começou a acontecer aqueles prodígios como acontecia com Moisés lá no Egito, lá no deserto. Então Deus é com Samuel. Então, como eles tinham muito respeito por Samuel, Samuel começou esse ofício, pegava o óleo da unção e ungia as pessoas. E dizia, este é o escolhido do Senhor, para ser o representante do Senhor, ou com as coisas sagradas do templo, do tabernáculo, ou para ser um monarca perante o povo, ou até mesmo para profetizar. Então, quando o povo via Samuel fazendo isso, ninguém questionava. Com certeza, isso é da vontade de Deus, e a pessoa que foi ungida, porque Samuel é um representante de Deus, ninguém duvidava disso, a pessoa que foi ungida agora também será um representante de Deus. Samuel atestava isso, e o povo sabia que Deus era com Samuel. Então, a partir dali, a partir do ministério de Samuel, o povo começou a entender, quem for ungido, ele é um representante de Deus e também tem a autoridade de Deus, ok? Então, significado e o propósito da unção. Aqui do lado, na imagem, baixo do slide, você vai ver ali, algumas traduções da Bíblia diz vaso e outras de chifre. E era usado mesmo ou um vaso ou um chifre para ungir as pessoas. Aqui você vê aqui, eu peguei aqui vasos e chifres no modelo da época. Tá? Então, só para você ter a noção mais ou menos exata aqui. Vamos lá, tópico 2. O simbolismo da unção, subsídio teológico. A unção no Antigo Testamento era sombra de algo maior que estava para ocorrer. Conforme Hebreus 10:1, Colossenses 2:17, a Bíblia mostra aqui em Hebreus e Colossenses que as coisas do passado eram sombra das coisas futuras. Então, o derramamento do óleo, por ordem divina, apontava para a vinda do Espírito Santo derramado por Deus, conforme profetizado em Joel 2:28 e 29. Então, o simbolismo da unção, conforme a lição, deixa eu só abrir um parênteses aqui, a nossa missão aqui é explicar tópico por tópico. Então, você vai entendendo cada tópico. Então, aqui o simbolismo da unção já apontava para a vinda permanente do Espírito Santo na terra. Então, já era lá atrás derramado o óleo da unção para marcar as pessoas, para mostrar que aquelas pessoas estavam sendo separadas para uso exclusivo de Deus, para consagrá-los a Deus, para mostrar que eles tinham autoridade para representar a Deus. E tudo isso apontava para a vinda do Espírito Santo para selar a igreja, o povo de Deus, na época da graça, ou na dispensação da graça. Aleluia! Então isso tudo era símbolo. Hoje nós temos isso, irmãos. Não há necessidade de sair pegar óleo por aí, azeite, derramar na cabeça, como tem pastores fazendo por aí. Não há necessidade disso. Hoje o Espírito Santo já está derramado em nossos corações. A Bíblia diz que o amor de Deus derramado em nossos corações lança fora, pelo Espírito que nos foi dado, lança fora todo medo. Então este óleo da unção, como eu coloquei aqui no slide, renova-me e enche-me com a tua unção. É a pessoa bendita do Espírito Santo que já veio na terra sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Tópico 3, a unção sobre Davi. Olha só, subsídio teológico. Esse tópico aqui é maravilhoso, irmãos. Uma grande pesquisa que a gente fez com direção do Espírito Santo para edificar os irmãos. Olha só que lindo. Informações sobre a unção de Davi. Primeiro, de acordo com a lição, tá? Só para você entender o tópico. A lição fala sobre isso. Primeiro, Deus repreende Samuel devido à sua tolerância em relação a Saul. Lá em 1 Samuel 16:1, quando Deus... Até quando, Samuel? Você sentirá pena de Saul? Deus estava repreendendo o profeta, porque ele estava sendo tolerante com os erros de Saul. Então, para acontecer a unção de Davi, já começa a acontecer essas situações aqui. Primeiro de tudo,
Isso aqui é em ordem mesmo, irmãos. Primeiro, Deus repreende Samuel. Segundo, Deus dá uma estratégia a Samuel devido à maldade de Saul. Porque Samuel, lá em 1 Samuel 16:2, ele diz assim, Senhor, eu temo, a própria lição fala sobre isso, eu temo Saul, olha o que diz aqui, ó. Porém, diz Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então, quando ele fala, como irei eu? Ele está dizendo, eu tenho medo de Saul. Eu tenho medo. Aí Deus dá uma estratégia para ele. Não, tu vai, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Então, Deus deu uma estratégia e quando o rei soubesse, onde é que está indo o profeta Samuel? Ele está indo sacrificar ao Senhor e a família que estiver junto lá vai ser santificada, ele vai sacrificar ao Senhor, oferecer um sacrifício ao Senhor. Já para ele não, porque ele já estava corrompido, irmãos. Era perigo ele até querer matar Samuel, e quem ele soubesse que ia ser ungido, já ir lá e destruir com a família. Era bem perigoso isso acontecer. Então tudo isso vai acontecendo. Terceiro, o que aconteceu? Deus honrou a descendência de Boaz e escolhe a casa de seu neto, Jessé, para ungir ao seu bisneto, Davi, como rei de seu povo, conforme 1 Samuel 16:1. Por isso que a Bíblia menciona, tá? Então disse o Senhor, vai, enche teu vaso, vai, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, lá o Jessé de Belém, que era neto de Boaz, já para Deus honrar a descendência de Boaz. Então, isso, Deus é maravilhoso, irmão. Deus sempre abençoa a descendência do justo. E Deus faz questão de dizer quem era a pessoa, a casa de Jessé, o belemita. Por quê? Porque Deus queria honrar a descendência de Boaz. Jessé era neto de Boaz. E Deus iria escolher o bisneto de Boaz. Apesar que nós sabemos que Jessé não era lá aquelas coisas não, tá? Não era lá, tanto que ele tem até medo. Quando ele encontra o profeta Samuel, ele pergunta, é de paz a tua vinda? Ele já tinha um peso no coração, e aqui até alguns historiadores comentam, até vi um judeu historiador comentando, que é bem possível sim. Se bem que o povo naquela época, as tribos estavam quase todas corrompidas, né? Então eles já não obedeciam muito à lei. Mas é bem provável sim que Jessé, ele adulterou contra a sua esposa, que a lei mandava apedrejar, e aí Davi nasce de um adultério. Por isso que a Bíblia menciona, eu até percebo assim a Bíblia dando sinais de que alguma coisa estava errada com a família de Jessé. Primeiro, ele tem medo de Samuel. É de paz a tua vinda? Porque ele sabia que alguma coisa de errada poderia sim ele ter feito. Segundo, a Bíblia diz que Davi era ruivo. Destaca que ele era diferente de seus irmãos. Então, em genética, ele era diferente. Uma coisa errada. Segundo, pela tradição judaica, um bastardo que não fosse filho legítimo não se assentava à mesa para comer com os filhos. Isso acontece, de acordo com a tradição judaica, aconteceu com Davi. Davi, eles se assentaram na mesa para comer e não foi convidado. Terceiro, geralmente um bastardo que não fosse filho legítimo da mãe judia, tá? Porque eles consideravam o filho legítimo de mulher judia. Como provavelmente a mãe dele não era, então ele era considerado um bastardo. A tradição dizia que os bastardos é que faziam o serviço sujo da família, que era cuidar de animais, que era pastorear ovelhas. Então já o bastardo, e onde é que ele estava? Pastoreando ovelhas. Quarto, ou terceiro, a ordem aqui, desculpe, a Bíblia diz, ele mesmo canta, que Deus tirou ele do monturo. Era serviço dos bastardos, que não eram filhos legítimos, o monturo era recolher o lixo da família, os restos que sobravam na mesa, o lixo da bagunça que os filhos legítimos faziam. E a Bíblia diz, Davi falando, de acordo com a tradição, a gente sabe disso, Davi disse que isso acontecia com ele. Então, tudo isso daqui para Deus honrar a casa de Boaz, a descendência de Boaz, apesar de que Jessé, nós sabemos aí que alguma coisa não estava bem 100% com Jessé. E aí, Deus poderia ter escolhido o próprio Jessé, mas não escolheu. E aí, como os filhos de Jessé provavelmente se orgulhavam de ser filho legítimo, com certeza humilhavam Davi, e numa ocasião eles mesmos disseram, nós conhecemos bem a tua presunção, rapazinho. Você vem aqui, em vez de fazer o serviço, em vez de trabalhar como de costume,
como é próprio de alguém realmente inferior, que só tem que obedecer, você vem aqui espionar a batalha, você vem aqui desobedecendo uma ordem. Eles não tratavam bem Davi mesmo, a Bíblia mostra isso, e tinha o coração altivo. E aí Deus não poderia escolher para ser um rei de acordo com o coração dele, pessoas dessa natureza. Aí aquela pessoa humilde, humilhada, rejeitada, mas com grande amor a Deus, com grande amor à palavra de Deus, com grande amor aos exércitos de Deus, às causas de Deus, ao rebanho de Deus, estava lá o escolhido do Senhor. Aleluia! A história é maravilhosa. Quarto, Deus que olha para o coração, escolheu o homem mais humilde e dedicado e cheio de amor, que foi Davi, conforme 1 Samuel 16, 11 e 12. Quando eles vão para sentar na mesa, sim, acabaram-se os mancebos? Ah, não, tem um que está no campo. Mas isso não acontecia com o filho legítimo. Isso jamais acontecia o judeu, pai de família, dar uma festa, todos os filhos se sentar à mesa, esquecer de um por lapso, por esquecimento. Não, isso não acontecia. Tinha alguma coisa que fazia Davi verdadeiramente ser rejeitado daquela família. E ao que tudo indica, pela genética diferente, que ele era ruivo, diferente dos seus irmãos, ao que tudo indica mesmo, confere com aquilo que ele mesmo diz numa oração: em pecado me concebeu a minha mãe. Então é bem provável mesmo que ele era fruto de um adultério, apesar de a Bíblia não falar claramente, mas tem muitos indícios. Tá? Então, Davi foi escolhido porque ele era o mais humilde, o mais dedicado e o mais cheio de amor. Devido a tanto sofrimento que tinha naquela família, e até outra coisa interessante que era comum dos escravos, dos serviçais, dos bastardos, era carregar queijo, comida, e o pai dele pede para ele fazer isso: ó, leva esses queijos aqui para o chefe de 1000, leva essas comidas para os teus irmãos. E ele era uma pessoa mesmo assim, pau para toda a obra da sua família. Isso não era visto com bons olhos diante dos filhos legítimos. Mas Deus escolheu ele. Quinto, Davi foi ungido pela primeira vez para ser preparado para o reinado. Lá em 1 Samuel 16 e 13, ele foi ungido, reconhecido por Deus. A primeira unção, só entre os seus irmãos e a sua casa. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. A Bíblia não menciona que Samuel fala abertamente: esse será o rei. Não. Ele simplesmente pede, ele ora com Deus e fala com Deus. A Bíblia deixa claro que ele olhava, dizia. O fato de a Bíblia dizer ele dizia, ele não falava abertamente. Ele dizia consigo, porque a resposta vinha nele. Não é esse. Você olha a aparência, eu olho o coração. Então ele estava num diálogo com Deus e não com a família. Quando Deus falava: esse não é esse, aí ele pergunta, é tanto que ele não entra em detalhes, ele só pergunta: acabaram os teus filhos? Tem tradução que diz: acabaram-se os jovens? Outra diz: acabaram-se os mancebos? Aí ninguém desconfia de nada. Não, tem mais um que está lá no campo, está pastoreando. Ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. Ele chega, então ele faz o ritual, unge Davi. Só que a Bíblia não menciona que ele fala abertamente: ele foi escolhido rei, vai ser... Não, a Bíblia não fala nada. É bem provável que os familiares, o pai, ele deve ficar pensando: por que será que ele foi ungido? Vai ser o quê? Vai ser no futuro um profeta? Vai ser o quê? Sacerdote não, porque não era da linhagem de Levi. Vai ser o quê? Vai ser um rei, quem sabe? Ficou no ar. E aquilo ficou entre a família. Davi voltou para o serviço, voltou a trabalhar. O sacerdote não deve ter exposto nada dos planos de Deus. Simplesmente ungiu o rapaz. Tenho certeza que ele foi levar lá a certeza para Davi que Deus estava elegendo ele para uma grande obra. Porque os outros nem consideraram, continuaram tratando Davi como qualquer um. Voltou para o serviço, voltou para o trabalho, os irmãos não respeitavam, o pai mandava fazer serviço de escravo, mas era para Davi. Porque a Bíblia diz que depois ele recebe aquela unção, o Espírito Santo já se apodera dele. E aí ele já volta para o trabalho, já volta diferente. Então aquilo era uma mensagem exclusiva para Davi. A família não entendeu e ele nem foi mostrado publicamente rei para as tribos. Ficou no anonimato. E aí agora a vida segue. Vamos lá, 6. Davi foi ungido
pela segunda vez para reinar sobre Judá. E reinou 7 anos e 6 meses, conforme 2 Samuel 2, 4 e 11. Aqui na segunda unção de Davi, ele já tinha 30 anos de idade, porque ele era um jovem quando foi ungido, provavelmente de 12 a 14 anos, ele foi ungido pela primeira vez. Alguns até dizem de 12 a 16 ou de 12 a 17, ninguém tem certeza. Mas ele ficou mais de 10 anos sendo moldado, lapidado. Alguns acreditam que ele ficou 13 anos, uma data meio parecida com a do apóstolo Paulo, que ficou 13 anos lá no azeite, servindo a Deus em Antioquia, até ser levado para a obra. E é possível que de 12 a 13 anos ele tenha ficado esperando. Então ele devia ter ali em torno de uns 17 anos, 16 anos, quando foi ungido. Ninguém sabe ao certo, mas é por aí. E aí ele foi ungido e fica todo esse tempo. Daí com 30 anos, lá em Hebrom, os anciões de Hebrom, de Judá, de Benjamim, no Reino do Sul, que depois, não era Reino do Sul ainda. As tribos do Sul ali, nós sabemos que a divisão foi só lá na frente com Roboão, mas ali Judá e Benjamim, que estavam ali no sul, em Hebrom, ele foi ungido rei para os cidadãos de Hebrom, ali em Judá. E aí ele reinou 7 anos e 6 meses ali. Aí depois, aqui no slide 6 ainda, tópico 7 aqui, Davi foi ungido pela terceira vez para reinar sobre todas as tribos. Aqui ele já tinha, então, quase 38 anos de idade. Ele foi ungido lá em Jerusalém pela terceira vez, aí por todos os anciões de Israel. Aí não era só Judá, não era só os cidadãos do sul ali. Aí eram todas as tribos de Israel, as 12, reconheceram o reinado de Davi. Aí Saul já estava morto, aí já ele reinou definitivamente. Então foi uma bênção. Aqui, irmãos, fica a lição. Tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo de Deus. Davi esperou o tempo de Deus, para que Deus manifestasse ele como rei sobre todo Israel. A segunda parte da lição, mais informações abençoadas aqui, irmãos. A gente fez uma pesquisa muito boa. Diz assim, o rei que era servo, primeiro tópico, o ungido servindo. Subsídio teológico, a partir do momento em que recebeu sua primeira unção, Davi foi crescendo gradualmente. Vamos ver aqui as etapas do seu crescimento. Primeiro, continuou sendo pastor de ovelhas, conforme 1 Samuel 16, 19. Isso aqui é até bom para você entender, irmãos. Por que ele não foi já reconhecido rei perante todo mundo? Por várias razões. Ele era muito novo, Saul era muito endemoniado, iria matá-lo de primeira. Então ele foi crescendo. A família não reconhecia também, o povo não reconhecia, faltava um monte de coisa para ele ser reconhecido. Agora veja que naturalmente ele vai sendo reconhecido. Primeiro, continuou sendo pastor de ovelhas. E aí ele tinha que ter as experiências com Deus lá no campo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, é onde teologicamente nós acreditamos que ele matou um leão e matou um urso, já cheio do Espírito Santo. Então ele teve as experiências com Deus lá no campo, ele precisava dessas experiências. Segundo, continuou servindo a sua casa. Lá em 1 Samuel 16 e 20, o pai dele manda ele, vai levar essa comida para os teus irmãos, leve esses queijos, que era de costume dos servos mesmos carregar queijo, leve esse queijo para o maioral de 1000 e vai trabalhar, leve lá. Então ele continuou servindo a sua casa. Terceiro, tornou-se músico do rei. Primeiro ofício dele, público, músico do rei. Saiu da esfera de atuação da sua casa e do campo pastoril. Lá em 1 Samuel 16, 17, 18. Tudo isso acontecendo, levou mais de 10 anos. Quarto, foi feito escudeiro do rei, para carregar algumas armas do rei ali, diante de algumas situações, e acompanhar o rei em algumas viagens, alguns trajetos. Conforme 1 Samuel 16, 21. Quando ele chegou lá, o rei já estava endemoniado, nós vamos ver mais para frente, e aí alguém disse assim, olha, chama alguém para tocar, e daí a mão dessa pessoa tocando vai te acalmar. Daí o rei disse, então acha esse alguém. Daí disseram, não, nós conhecemos um filho de Jessé, rapaz sisudo, forte, firme em palavras, músico, corajoso, e então chama ele. Chamaram, ele chegou lá humilde, tocou sua harpa, o rei se sentiu bem, e aí diz a Bíblia que ele achou graça aos olhos do rei. Tudo um trabalhar de Deus, irmãos.
E aí ele já fica por ali, o rei, você vai ficar tocando para mim, mas eu quero você também como meu escudeiro. E ele foi crescendo. Quinto, foi nomeado general sobre o exército de Israel. Lá em 1 Samuel 18:5, o próprio Saul diz, vamos colocar ele sobre as gentes do exército. Ele começou a andar ali como escudeiro e começou a se envolver em batalhas. Aqui ele já era maduro, já tinha idade suficiente, com certeza já tinha mais de 20 anos de idade, já poderia assim lutar tranquilamente lá em Israel, que estive lá. Das vezes que estive lá, eu vi um jovenzinho lá de 16 anos, lá fardado com um fuzil. Eu olhava assim, meu Deus, é da idade do meu filho, com um fuzil na mão ali, e lá é assim. Tanto que com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, ele já faz o bar mitzvah, o filho da lei, já adquire responsabilidade social. Então Davi já tinha experiência para ser guerreiro. E então ele foi nomeado general. Aqui em 1 Samuel 18:5, acontece aqui a primeira nomeação pública de autoridade de Davi. Ele era um general. Depois ele se tornou herói de todo o povo. Aí lá em 1 Samuel 18:7, a Bíblia diz que as mulheres cantavam. Saul voltou da batalha, matou seus milhares. Davi matou seus 10 milhares. Cantavam um número bem maior, não recordo que exato o número maior, mas exaltavam a Davi. E isso foi gerando uns ciúmes até no coração de Saul. Mas ele se tornou herói do povo. Note, irmãos, que a autoridade ela vai sendo reconhecida naturalmente pelo povo. É o povo que reconhece a autoridade de uma pessoa. Então você que é obreiro, explique isso na igreja. Tem gente que quer o título, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, e um já não quer, pastor já não serve mais, eu tenho que ser apóstolo, e só que falta daqui uns dias estar inventando aí semi-querubim e alguma coisa assim. E não, irmãos, o que justifica o ministério de alguém não é o título, é o reconhecimento do povo. Tem auxiliares no meio do povo de Deus que o povo reconhece como um pastor. O povo quer bem, o povo adora, ama, adora no bom sentido, mas quer muito bem, tem por autoestima, gosta do ministério dessas pessoas. E Davi foi assim. O povo naturalmente foi elegendo a Davi. Depois o reconhecimento pelo título chegou perante todo o Israel. Em todos os postos pelos quais passou até assumir o trono real, ele nunca deixou a soberba penetrar em seu coração. E nem se envaideceu com o sucesso. Olha que frase linda. A unção de rei não mudou o coração de pastor. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Que a unção de rei, que a unção de pastor, de evangelista, de presbítero, não mude, irmãos, o nosso espírito servidor. Não mude, não mude. Não pode mudar nada. A unção de rei não mudou o coração de pastor de Davi. Coisa linda. Vamos aqui, tópico 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. Tudo um trabalhar de Deus para que Davi fosse aparecendo no cenário. Subsídio teológico. Percebemos o agir exclusivo de Deus quando Deus retira o Espírito Santo de Saul e permite que um espírito maligno lhe atormente. A rebeldia de Saul tornou essa situação inevitável. Não foi porque Deus quis, vou tirar o espírito, vou atribular esse homem. Não. Tudo consequência dos atos de Saul. Foi inevitável. Deus tirou mesmo o Espírito Santo porque ele estava maligno já. E aí Deus permitiu. Deus permitiu, porque se Deus permitir, as coisas acontecem. Tá? Tudo por um propósito específico de trazer Davi para perto do rei, para ficar em evidência perante o povo. Tudo permissão de Deus. Olha só, dessa forma, Deus aproxima Davi do rei, e faz que este ache graça aos seus olhos e permaneça diante do rei. Pelo agir de Deus, começa uma nova etapa na vida de Davi. Ali ele sai do campo e vai para o palácio. Na época não era um palácio como hoje, né, irmãos? E nem na época de Davi, de Salomão e outros reis. Então era uma coisa mais simples, mas já era perante o rei. Então ele saiu do convívio pastoril do campo, não saiu totalmente, ele voltava lá, trabalhava, mas já começou a ter envolvimento com as autoridades do povo. Está lá em 1 Samuel 16, 14, 16, 18 e 22. Tá? Então, por isso que Deus permitiu um espírito maligno atormentar Saul, porque Deus sabia que Davi seria usado para acalmar Saul
e também para se aproximar das autoridades do povo, a fim de que Deus fosse trabalhando e no futuro ele então recebesse a autoridade perante todo o povo. Tudo é um trabalhar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o seu propósito. E Deus estava trabalhando na vida de Davi. Tópico 3. Deus levanta autoridades. Subsídio teológico. A autoridade que vem de Deus não pode ser usurpada, irmãos. Requerida ou exigida por quem quer que seja. Essa autoridade deve ser reconhecida primeiramente por Deus e depois pelo seu povo. O povo tem que reconhecer a autoridade, tem que considerar a pessoa. Davi primeiramente foi reconhecido por Deus, 1 Samuel 16:1, e depois pelo povo, 2 Samuel 5:2 e 3. A autoridade reconhecida é também legalizada. Aleluia! Eu sempre digo, irmãos, Davi, a autoridade dele só foi legalizada porque primeiramente o povo reconheceu. Então, se alguém quer ter autoridade, deixe que isso aconteça naturalmente com o trabalhar de Deus, com a exaltação vinda de Deus, o povo reconhecendo naturalmente. Depois, quando ele for oficializado com algum título, em alguma função, em algum posto, em algum cargo, aí a autoridade dele terá legalidade. Todos vão aceitar. E aí sim o ministério desenvolve. Do contrário, irmãos, tem pessoas por aí exigindo, eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero ser isso e tal. O povo nem reconhece. A autoridade nunca será legalizada sem o reconhecimento de Deus e o reconhecimento do povo de Deus. Aleluia! E Davi, Deus levantou ele e é assim que aconteceu, e é assim que acontece. Terceira parte, o rei que era guerreiro. Tópico 1 e 2. O gigante Golias, Davi ungido e cheio de fé. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Falar sobre Davi precisa de horas, né? Então a lição não permite, tem muita riqueza de conhecimento. Depois que o Espírito Santo se apoderou de Davi, este manteve o equilíbrio e a humildade e se fortalecia na fé diante de seu Deus. Que ele recebeu, foi cheio, foi voltar a trabalhar no campo e teve as experiências lá, matar o leão e o urso. Dessa forma, era o único, tá? Diante do Golias, lá o povo 40 dias sendo afrontado, ele era o único em todo Israel que acreditava que Deus era com ele, primeiramente, e que também estava entre o seu exército. Está lá em 1 Samuel 17:36. Ninguém acreditava nisso. Deus não vai me livrar nessa batalha. E onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor? Esse gigante fica afrontando. Ninguém acreditava que Deus estava com eles ali. Davi era o único que tinha certeza. Deus é comigo e o Senhor está aqui, porque esses exércitos são dele. Então ele tinha essa confiança. Olha só, como Davi já havia provado a proteção do Senhor na ocasião do leão e do urso, ele tinha certeza que Deus seria com ele diante do gigante Golias, conforme 1 Samuel 17:37. Ele menciona isso. Com isso, Deus mostrou ao povo que o líder que ele queria usar era alguém com inteira confiança e coragem no seu agir. Deus queria mostrar isso para o povo. Eu quero um rei que tenha inteira confiança em mim e tenha coragem no meu agir. Confie no meu agir. Está lá em 1 Samuel 17:45-47. Para quem confia em Deus, os gigantes são grandes oportunidades. Aleluia! Então o rei que era guerreiro, quando ele olhou aquele gigante, ele sabia. Não, ele não estava afrontando os homens. Estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E Deus vai me usar para me matar esse homem, porque Deus é comigo e Deus está aqui conosco. Ele tinha essa convicção. E aí, então, olha só que interessante. Ele foi para a batalha na certeza que Deus estava com ele. Agora vejam bem o próximo slide. As armas do garoto, subsídio teológico. Davi tinha certeza que a habilidade, ninguém ensina sobre isso, irmãos. Olha que lindo isso aqui. Ele tinha certeza que a habilidade que ele recebera de Deus para atirar pedras com a funda, essa habilidade seria usada pelo próprio Deus na hora da batalha com Golias. Naqueles dias, para quem não sabe, atirar com uma funda era saber usar uma arma poderosa. Já tinha gente que usava no exército no passado. Lá em Juízes 20 e 16, a Bíblia diz que tinha 600 homens
que atiravam com funda e eram canhotos, e eles atiravam num fio de cabelo. Isso aqui era uma arma poderosa, irmãos, para quem recebia de Deus a habilidade de usar. E Davi tinha essa habilidade, e ele sabia que tinha sido dada por Deus. Então, olha só, Davi lutou com as armas que tinha. Ele sabia da arma que ele tinha. Por isso que ele não quis as armas de Saul. Agora vejam bem, Davi tinha plena confiança que o Senhor lhe daria força na hora do arremesso e perfeita direção. Ele sabia. Eu sei essa habilidade que Deus me deu, ela é muito poderosa. Deus vai me dar força sobrenatural no giro dessa pedra. Quando eu lançar ela, vai ir com tanta força e Deus vai dar a direção certa num alvo fatal. Eu tenho certeza que Deus me dará a vitória. Mas ele treinava, irmãos. Ele exercitava o dom que ele tinha recebido de Deus. Olha que lindo isso aqui. Dessa forma, Davi estava convicto que Deus lhe daria a vitória. Conforme 1 Samuel 17:47. Devemos lembrar que cada um recebeu de Deus um talento. E que Deus é poderoso para nos usar por meio desses talentos, conforme Mateus 25:15. Irmãos, cada um de nós recebeu um talento, no mínimo. Davi tinha recebido essa habilidade e ele sabia. Porque se Davi, irmãos, não tivesse habilidade nenhuma, fosse um preguiçoso, não exercitasse nenhuma habilidade recebida por Deus, não tivesse dedicação, não exercitasse nada, ele não teria nem coragem de se meter na batalha. Mas ele era dedicado, ele era esforçado, ele sabia, Deus deu essa habilidade para 600 guerreiros no passado. Eram excelentes atiradores de pedra e ele sempre treinava. Ele sabia, essa habilidade foi Deus que me deu. É uma arma poderosa na batalha. E aí, diante do Golias, ele tinha certeza, Deus vai usar essa arma, esse talento que ele me deu, ele vai usar poderosamente e vai me dar vitória. Exatamente o que ele sentiu foi exatamente o que aconteceu. Ele tinha tanta convicção, irmãos, que ele conseguiu convencer as 12 tribos da fé que ele tinha que Deus daria vitória. Porque quando eles ficou sabendo da proposta de Golias, havia também um tratado entre os reinos dos filisteus e de Israel. Qual era o tratado? Quem perder vai ser escravo do outro. Então imagina, Saul e todos os anciões olhar um garoto, da onde que a gente vai colocar a nossa vida em jogo, a nossa liberdade em jogo, deixando esse menino lutar? Para a gente se tornar escravo desse povo? Jamais. Naturalmente, eles poderiam ter pensado isso. Mas o menino, com tanta fé, com tanta confiança, convenceu a todos e eles deixaram. Alguém pode ter dito, mas vai deixar esse menino enfrentar? Nós vamos virar escravo dos filisteus. Mas tenho certeza que a maioria disse, não, mas olha a convicção desse homem, desse rapaz. Tem tanta certeza que Deus é com ele, que com certeza Deus é com esse menino. E outra coisa, irmãos, eles devem ter pensado, só pode ser Deus para dar uma coragem para esse menino. Olha o tamanho daquele homem, quase 3 metros. Só a lança daquele homem gigante pesava 8 quilos. Só a lança. Imagina, irmãos, um saco de açúcar, 5 quilos. A lança pesava 8 quilos, só a ponta da lança. Só a ponta. Eles pensaram, para ter tanta coragem assim de enfrentar um monstro daquele, só pode ser Deus na vida desse rapaz. Deixa e vamos ver o que Deus vai fazer. E deixaram porque foram convencidos pela fé do menino. Aleluia! Ele sabia que Deus era com ele e ia usar a arma que Deus tinha dado para ele, a habilidade de atirar com pedra, que naquela época era uma arma poderosa. Eu até vi um estudo na Discovery, que naquela época, irmãos, o tiro de uma pedra atirada com uma funda tinha a mesma capacidade de matar hoje, igual o tiro de um revólver. A mesma capacidade de matar. Dependendo do ponto fatal que pegasse, matava, igual uma bala de revólver. Tá? Então Davi sabia. Tópico 4, para encerrar a lição, o contraste entre Davi e Golias. Subsídio teológico, humanamente falando, era impossível Golias perder aquela luta. Mas como explicar sua derrota? Simples. Golias lutava em benefício próprio e Davi lutava pela causa de Deus. O benefício de Golias era manter a fama de guerreiro. Já o interesse de Davi era defender a honra do nome do Senhor e de seus exércitos. Está lá em 1 Samuel 17:45. Quem luta com Deus em suas batalhas sempre terá
vitória. Aleluia! Então aqui fica, irmãos, a grande e maravilhosa lição. Quando nós interessamos pelas causas do Senhor e lutamos com o Senhor as batalhas do Senhor, seremos vitoriosos sempre. Aleluia! E o último slide que eu coloquei aqui, irmãos, é o privilégio para você, tá? Que acompanha as nossas aulas. Eu não sei se de repente você vai encontrar isso em outros lugares, provavelmente não. Mas aqui está o local, irmão, só para você ter uma ideia, tá? Aqui, ó, Quirbete, Queiafa, Vale de Israel, é o Vale de Davi e Golias. A arqueologia descobriu, foi exatamente aqui, ó, nessa região, olhando em casa aí, baixa o slide, você vai ver. Foi aqui, ó, no topo dessa montanha aqui, fica próximo ali às cidades dos filisteus, lá Gaza, atual Gaza, hoje. E foi aqui essa batalha, irmãos, tá? Aqui nesse local, olha que frase linda que o Espírito Santo me deu. Isso aqui não encontrei em livro nenhum, foi Deus que me deu. Aqui nesse local, o pastor rei foi mostrado ao mundo e honrado pelo seu Deus. Aleluia! Que maravilha! Então, só para deixar você um pouco mais familiarizado, esse foi o local onde aconteceu a batalha. E aqui nesse local, o pastor rei foi mostrado ao mundo e honrado pelo seu Deus. Tudo um trabalhar de Deus, irmãos, na vida daqueles que Ele escolhe. Aleluia! Eu convido você, irmão, chegamos ao final de mais uma lição. O tempo é curto. Falar de Davi, o tempo é curto. Quem sabe na próxima lição eu trago as fotos do túmulo de Davi. Eu tive o privilégio de lá em Israel conhecer o túmulo de Davi, coloquei a mão no túmulo de Davi. Quem sabe na próxima lição eu trago umas fotos para mostrar para vocês ali Davi. Para quem não sabe, irmãos, o Salmo 23, Salmo de Davi, é o texto bíblico mais famoso do mundo, no mundo inteiro. Então esse homem verdadeiramente foi usado por Deus. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel que no milênio, Davi será príncipe, será um ministro de Cristo no reino milenial. Muito honrado por Deus esse homem. Também pudera, né? Ele, para a oferta da construção do templo, do seu bolso, oferta sua. Se fosse hoje, Davi deu mais de 10 bilhões de reais de oferta para a construção do templo. Não se assuste com a cifra, é isso mesmo, 10 bilhões de reais. Ele amava muito a Deus. Eu convido você, domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 7, e eu quero que você deixe o teu ok, compartilhe essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.